ver hoje. Então, muita coisa relativa, né? Mas a gente vai começar agora com uma parte bem básica aqui da nossa programação. Cadê o resto do povo? Esse povo não aparece. Fica chegando atrasado, depois fica perguntando tudo de novo. Aí você tem que parar a aula de novo para explicar, né? Então vamos lá. Bom, eu vou começar a aula hoje. Às vezes vocês me veem olhando para cima porque eu estou vendo vocês na tela aqui, tá? Minha câmera está mais baixa aqui do que o meu vídeo. Os YouTubers não, eles pegam a câmera, botam bem para cima aqui, aí eles ficam olhando para a câmera e olhando para a tela e conseguem parecer que estão olhando diretamente para vocês, tá? Mas de vez em quando eu vou olhar para cima aqui e falar, tá? Porque eu estou olhando vocês aqui, vendo se vocês estão por aí. Beleza. Então o que eu tenho? Vou projetar uma tela aqui agora para vocês. Vou projetar esta tela aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo enxergar minha tela direitinho aí? Opa, beleza, Emily, beleza, Maria. Bacana. Então vamos lá. Bom, essa tabelinha aqui que vocês estão vendo na tela aí, legal, Maria. Beleza, Daniel também, bacana. Essa tabelinha que vocês estão vendo aqui, ela serve para todas as aulas de programação, praticamente, que vocês vão ter no CMI. Serve para C, para Java, serve para web, tá? Aí não interessa a linguagem, se é PHP, se vai usar Java, se vai usar ASP, né? Tanto faz. Serve para o projeto aplicativo, que geralmente vocês fazem no terceiro ano. Serve parcialmente para banco de dados, como tem aluno aqui do primeiro e do segundo. Quem está no primeiro ano ainda não está vendo banco de dados. Quem está no segundo ano já está começando a ver banco de dados. Então, essa tabelinha aqui, ela serve para um monte de matéria de vocês. Tá? Então, se com o tempo, aqui na robótica, vocês se acostumarem com essa, não com a tabela, mas com o conceito de cada número aqui, vai ficar mais bacana. Deixa eu só tirar aqui e ver uma outra coisa, só um segundinho. Tem uma tabela que ela é melhor do que essa aqui. Só um segundo. Essa aqui tá legal. Vou salvar aqui. Agora eu posso voltar aqui e botar a outra tabela. Pronto, essa aqui é melhor, tá? Mas essa é a mesma tabela, só que com outros detalhes, tá bom? Então vamos olhar aqui essa tabela e entender algumas coisas que estão escritas nela aqui, legal? Isso daqui, gente, são os tipos, tá, de variáveis que existem na programação. A gente chama isso aqui de tipos primitivos. Por que são tipos primitivos? Aí serve para o Arduino, serve para o Java, serve para o C. Toda linguagem de programação tem os seus tipos primitivos, tá? Muda um pouquinho lá no Pascal, que é o Delphi também, que é a mesma linguagem, mesma sintaxe de linguagem, a mesma coisa, tá bom? Mas se você pegar Java, C, Arduino, que é C, PHP e ASP, né, o código ASP também, que é para web, né, PHP para web, JSP, que é o Java para web também, é basicamente a mesma coisa, muda às vezes um pouquinho de uma linguagem para outra. Então vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas. Ele está começando aqui, ó, com os números inteiros, tipos inteiros de números, tá? Byte, short, int, long e tal, depois ponto flutuante, depois caractere, depois booleano. Só que eu quero começar com vocês por aqui, ó, pelo booleano, tá bom? O que é um tipo booleano? Um tipo booleano a gente vai usar muito na programação Arduino,
quando a gente fizer perguntas, tem que tomar decisões, tá bom? Agora não, mas lá na frente, principalmente, quando a gente for usar sensor de cores, né, para colocar o robô numa pista, e aí de acordo com a cor encontrada no chão ele virar para a esquerda ou para a direita, às vezes vocês vão ter que fazer tomadas de decisões. Ou seja, o sensorzinho faz a leitura de uma cor, vamos dizer que o chão, a rota é sempre preta, tá? Ou quase sempre preta. Mas aí quando você encontra uma encruzilhada na rota do robô, às vezes você tem um ponto verde no chão. O pontinho verde no chão, ele indica que o robô tem que virar para aquele lado onde tem o ponto verde. E aí você vai ter que fazer uma pergunta. Se foi lido um ponto verde no chão, então você tem uma situação booleana, onde vai ter um verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ou seja, se for igual a true, vai virar para tal lado. Se for falso, não vai virar para determinado lado. Então o tipo booleano, ele é um tipo de tomada de decisão, não é um tipo de tomada de decisão, ele é um tipo que vai indicar para você se um valor é verdadeiro ou se um valor é falso. Isso acontece demais em programação o tempo todo. Quem programa lida com tipo booleano o tempo todo, tá bom? Por exemplo, quando a gente apertar uma letra no teclado, tá? O Arduino está conectado no computador e tal, você aperta uma letra no teclado, e se aquela letra for igual a A, então é verdadeiro, se for igual a B, seria falso, né? Então você toma outra decisão. Aí o legal aqui, ó, no bit, é vocês entenderem, no booleano, é vocês entenderem que ele vale um bit só. A gente ainda não está mexendo muito com números binários, né? Talvez vocês já até tenham começado a mexer ali em redes e alguma coisa assim, especial os alunos do segundo ano. Vocês vão perceber que tudo na informática básica hoje, essencialmente, é 0 ou 1, é binário. E como a gente lida com números binários, só podem existir duas opções. Ou 0, que sempre vai representar o falso, tá? Nos números binários, ou vai ser 1, que vai representar o verdadeiro, o true, em números binários. Tá legal? Então, assim, às vezes, quando a gente estiver lidando com um banco de dados, se a gente mandar para o banco de dados um valor true, lá no banco de dados, né, quem é do segundo ano aí está vendo isso agora, não vai para o banco de dados essa palavra aqui, ó, true, ou essa palavra false. Vai 0 ou 1 ser guardado lá no banco de dados. Tá? Então, o legal é isso, é porque o próprio banco já sabe, bom, se chegou true, eu tenho que guardar aqui dentro o valor 0, valor 1. Se chegou false, eu tenho que guardar o valor 1. Ou seja, ele não fica guardando esse monte de bytes aqui, ó, cada letra é um byte, são 8 bits. Para que guardar um conjunto de 8 bits para cada letra, se eu posso gravar apenas um bitzinho 0 ou 1, né, e eu já saber que 0 é falso e 1 é verdadeiro. Bem melhor guardar um bit, porque você está economizando espaço. E aí aqui, a intenção de mostrar essa tabela para vocês hoje é justamente fazer, gente, uma economia de espaço, tá bom? Esses são os tipos de variáveis, exato, Maria Clara. Eu voltei agora aqui para o chat de vocês. Falando aqui são os tipos de variáveis, sim. Tem outros também, tá? Esses aqui são os mais básicos, é o que a gente chama de, por isso que a gente chama de tipos primitivos. Deixa eu ver aqui, ó. Mas o tipo booleano pode tomar as duas decisões, por exemplo, em um caso ele dizer que é verdadeiro e outro dizer que é falso. Não, ele sempre vai ser ou verdadeiro ou falso. Esquece a computação quântica que eu já comecei a falar com vocês do primeiro ano, né, que é a computação quântica, que são processadores extremamente especiais, caríssimos e que não é para o público. Vamos tratar de informática, a informática comum hoje para todos nós, tá bom? A informática comum, ela só trabalha com 0 e 1, tá legal? E aí, em algum momento, ou vai ser verdadeiro, ou vai ser falso, tipo booleano, tá bom, Maria? Você só vai tomar uma das duas decisões.
tá bom? Sempre vai ter uma pergunta. E aí, a partir dessa pergunta, você vai descobrir se a informação que está entrando, se ela é verdadeira ou falsa, e aí, de acordo, se ela for verdadeira, você toma uma decisão. Se ela for falsa, você toma outra. Ou dependendo, você não toma nem decisão nenhuma, tá? Pode deixar o seu robô lá parado, por exemplo. Ah, é verdadeiro, então para o robô. Deixa ele quietinho aí, não faz nada. Ah, é falso, então anda para a direita ou para a esquerda, enfim. Bom? Porém, tá? Aí sim. Mas num determinado momento do meu código, o tipo booleano ele pode ser verdadeiro numa parte do código, e daqui a pouco eu jogar um valor falso para dentro dele, dentro do código? Pode sim, tá? Você não precisa ficar criando 200 mil variáveis para dizer agora é verdadeiro, agora é falso. Não. Você pode usar uma variável só e jogando valores lá dentro. Um momento é verdadeiro, outro momento é falso, ou de acordo com o que o robô recebe de informação. Hoje nós vamos ver o botão e a gente vai ver isso. Quando eu apertar o botão, eu estou entrando, digamos, com a informação verdadeira. Ou seja, vai fazer tal coisa. Quando eu não apertar o botão, eu posso dizer que a informação é falsa e não fazer nada. Ou fazer alguma outra coisa, acender um LED amarelo em vez de um LED azul quando eu apertar o botão. Então também não depende da situação. Vai sempre depender da situação, inclusive. Na programação daqui a pouco eu acho que você vai entender legal como é que funciona. Beleza? Então deixa eu passar a tabela. Aí a gente programa o botão. E aí você vai ver que numa situação pode ser verdadeiro, na outra falsa e fim de história. E aí a gente vai seguindo em frente. Bom? Mas vamos ver já como é que funciona. Deixa eu passar os tipos lá. Aí beleza, eu saio daqui do booleano e aí pulo lá para cima novamente, pessoal, para os tipos inteiros, tá? A gente acha que tipo inteiro, né, quando a gente pega a matemática pura, a gente pega os números a partir de 0 para frente ou de 0 para baixo, tanto faz, pega só as partes inteiras ali, os valores inteiros vamos dizer assim, numa reta real, tá bom? Esses valores, tá? Eles são infinitos, nós sabemos disso. Mas para a programação eles são finitos, porque o computador ele não tem capacidade de armazenar valores infinitos, né? A gente sabe que o computador ele tem um limite de memória, ele tem um limite de processador, ele tem um limite de disco rígido. Então eu boto um disco rígido lá e mando encher de 0 lá, tá? Mesmo que o computador leve uma semana lá enchendo de 0, acabou o limite do disco. Eu posso comprar outro e botar, aumentar o limite. Né? A infinidade de limites depende da infinidade de capacidade de armazenamento que você tem. Beleza? Porém, entretanto, contudo, essa infinidade de armazenamento ela é dependente de hardware, né? Então aqui, a gente consegue separar os números inteiros em tipos, né, menores, tá bom? Então aqui, ó, vou pegar o tipo byte aqui, o tipo primitivo byte. O menor valor dele é menos 128, que eu posso botar lá dentro, o valor inteiro, menos 128, tá? Na reta dos números reais. E o maior número, 127. Ué, professor, por que aqui é 128 e aqui 127? Vocês conseguem me dizer por quê? Por que não é menos 128 e mais 128? Tem a ver com arquitetura de computadores. Vamos lá, primeiro ano. Mas já falei para o pessoal do segundo também. Tem a ver com banco também. Tem a ver, mas não é diretamente ligado. E aí, vocês conseguem me dizer o porquê? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. É pelo seguinte, gente. O 0, que está aqui entre esses dois números, ele é significativo também para a gente. Tá? Ele continua valendo 0, mas ele é um dos valores. Se você pegar de menos 1 aqui para 128, tem 128. Se você pegar de 0 a 127, você tem 128 números também. Tá bom? 128 algarismos inteiros ali, vamos chamar assim. 128 números. Oh, não lembro então não. Então é isso, João. É porque o 0 é significativo aqui no meio, tá? A metade disso aqui estaria, se tivesse, né,
como são 128, de 0 a 127, dá 128 números. De menos 1 a 128, 128 números. O que estaria aqui no meio? Estaria o menos 0,5, só que não é número inteiro. Compreende? Então o meio estaria entre 0 e menos 1. Essa aqui é a verdade. Só que como é número inteiro, né, o meio pode ser qualquer um dos dois, ou 0 ou menos 1 ali. Tá bom? Mas não precisa se preocupar com esse meio aí agora não, porque não são números inteiros, né? Então você não tem um meio exato, né? Você teria sempre um meio fracionário ali. Então não existe, de fato, não. Então seria qualquer um dos dois, ou menos 1 ou 0. Tipo short. Opa, já aumentou um pouquinho, né? De menos 32 mil, aí pode ver que termina lá, ó, 768 e vai até 32.767. Por quê? Por causa do zero novamente. E aí você percebe que tem 32.768 números para cada lado. Tá? E, professor, mas me diz uma coisa. Por que eu tenho, por que eu tenho essa separação de números, né, de tipos inteiros? Por que eu não uso logo um int ou um long? Se é tudo número inteiro. Essa resposta é muito simples, gente. Você lembra que os recursos computacionais, né, quem está vendo arquitetura de computadores está vendo isso agora, eles são limitados. Então, quanto menor o tipo você usar na memória, melhor. Para que eu vou gastar, olha o int aqui, quantas posições numéricas ele tem. Digamos que eu queira armazenar o valor 1. Aliás, nenhum. Vamos botar o valor 2, porque eu ainda poderia usar aqui o booleano, mas digamos que eu quero armazenar o valor 2. O que é melhor? Eu gastar 8 bits da minha memória ou eu gastar 32 bits da minha memória para eu armazenar isso? É melhor eu gastar 8 bits. Primeiro, o acesso é mais rápido. Segundo, você não tem aquele monte de espaço vazio, cheio de zero para nada, né? Porque 2 e 0,0000002 é a mesma coisa. Então, quanto menos espaços vazios, melhor. Tá? Então, por isso que a gente tem essa separação de tipos, é para economizar memória. E no Arduino isso é muito importante, porque a gente tem que lembrar que o Arduino, apesar dele rodar a 22, no loop ali, né? 20 milhões de vezes por segundo, o acesso aos dados de memória, eles são lentos. Então, quanto mais a gente economizar, melhor. Lembra que a gente estava criando variável do tipo int para definir porta de 0 até 13? Agora a gente não vai usar mais, a gente vai usar o tipo byte, que é bem menorzinho, a gente vai gastar menos espaço, o acesso fica mais rápido, a resposta é mais rápida. A gente não percebe muito, porque é muito rápido a diferença dos dois. É muito... Usando um ou outro, continua sendo rápido. Mas é melhor usar um rápido mais rápido do que um rápido um pouquinho mais lento, né? E mais custoso em termos de espaço. Tá bom? Aí a gente tem o tipo int, né, que já entra aqui na casa dos 2 bilhões, menos 2 bilhões, tá? E vai até mais de 2 bilhões. Eu não vou ficar falando agora os números, não, porque vai começar a ficar muito grande, tá bom? E ocupa, ó, 32 bits. Tá bom? Então é muita coisa. O long, aí já entra lá na casa do pentalhão, hexalhão, né, a numeração bem esdrúxula, e olha o tanto de bits que ocupa. 64 bits é muita coisa. Então, assim, dá pra gente trabalhar, né, botar um Arduino para controlar até valores de uma agência bancária, vamos dizer assim, pequenininha, com esses números inteiros aqui. Só que a agência bancária não lida com números inteiros, lida com números que a gente chama, os tipos que a gente chama de ponto flutuante, que são esses aqui, ó, o float e o double, tá? O float e o double já não são números inteiros, são números reais. Aí sim a gente começa a lidar, ó, com casas decimais depois da vírgula. Então toda vez que a gente for trabalhar com Arduino, que precisar trabalhar com moeda, por exemplo, a gente vai usar o tipo float. A não ser que a gente lide com moedas de valores inteiros, R$10, R$20, R$50, para que você vai usar um float, se não tem casa decimal? Tem, né?
Mas se você for usar só números inteiros ali, então você pode usar qualquer um desses primitivos aqui. Já se você for lidar com moedas, valores de recursos bancários, etc e tal, aí para qualquer área da programação, tá? Salário de uma pessoa, a gente vai usar o float, tá? Porque eu não conheço ninguém que ganhe salário de bilhões por mês, que aí a gente usaria o double. Se bem que o float também chega a mais do bilhão, né? Se o long vai para mais do que o pentalhão, né? Petalhão, aliás, o float também vai, o double vai mais ainda, tá? Então, você vê aqui, ó, que o float ele tem 32 bits de precisão, tá? Em casos decimais, inclusive, aqui. Já o double tem muito mais, 64 bits. Tá? Então, são números extraordinários. Eu posso lidar aqui com o double com a questão de valores, por exemplo, estelares. Distância entre a Terra e Sol, por exemplo, porque ele dá precisões. Opa, a apresentação caiu? Você voltou aí, Rufino? Não acredito nisso, não. Deixa eu parar aqui. Rufino, voltou? Opa, e aí? Aqui normal? O pessoal tá dizendo que tá normal. Será que não foi aí que caiu, não, Rufino? Dá uma, ó, tranquilo para um monte de gente. Eu parei e voltei agora. Aí também, Maria Clara, Paulo. Rufino, dá uma olhadinha aí, vê se não é problema na tua internet. Aqui tá de boa, ó, Lucas dizendo que tá tudo certo. Ah, não, beleza. Você voltou melhor ainda. Então seguimos em frente, bacana. Caiu aí, gente, vocês já avisem, hein? Que aí eu consigo parar, ver aqui o que foi. Mas vamos que vamos. Então, assim, eu posso usar o float ou o double? Posso, qualquer um dos dois. Mas sempre eu tenho que pensar na questão da economia. Se eu posso usar um float para guardar um valor real, então para que eu vou usar um double? Deixa ele guardadinho lá e uso o float. Caractere chá. Esse aqui, ó, é especialíssimo, pessoal. Ele vai até 16 bits. Por que isso aqui é especial? Porque se você olhar aqui no exemplo, ó, eu posso ter um caractere. Isso aqui é a variável, tá? x7, x8. E aqui é o tipo da variável, tá bom? Aqui em x7, ó, é igual a 194. Só que esse 194 aqui não é o valor inteiro. 194. São os caracteres 1, 9, 4. Ou seja, o Arduino, o Java, o C, qualquer linguagem de programação vai entender o caractere não como, quando ele for numérico, tá? Não como número. Ele vai entender como se fosse uma letra. Tá? Esse é o entendimento do caractere. Ele entende como uma letra. Mas depois nós vamos pegar aqui o caractere e mandar imprimir na nossa programação. Vocês vão entender bem legal como é que ele funciona. E toda vez que eu for enviar aqui, ó, uma letra para uma variável do tipo caractere, eu tenho que sempre botar aspa, certo? Quando eu botar o valor aqui, ó, 194, o que eu estou dizendo? Olha, computador, ou Arduino, ou o que quer que seja, vou até pegar uma outra tabelinha aqui, ó. Só um segundinho. Deixa eu botar na tela aqui de vocês. Vocês estão vendo essa tabelinha aqui? Isso aqui a gente chama de tabela ASCII. ASCII 2. Vamos pegar o valor 194. Ó, aqui nem tem o 194, mas essa tabela aqui ela tem uma extensãozinha. Vamos pegar aqui o valor. Pronto, vou pegar aqui 110. Tá bem facinho aqui de visualizar. O valor 110, se eu jogar dentro de um caractere, eu estou jogando dentro desse caractere a letra N minúscula. Tá? Se eu jogar dentro de uma variável do tipo caractere o 116, eu estou jogando a letra N maiúscula, ou seja,
Toda vez que eu disser que um caractere é igual a um determinado valor, eu estou mandando ele buscar lá na tabela ASCII qual é a letra, o número ou o símbolo, tá? Pode ser um símbolo, inclusive. Se eu botar o valor 100, ó, é o arroba. Pode ser, inclusive, um símbolo, tá bom? Então, a gente vai entender isso dentro de mais uma ou duas aulas. Vocês vão compreender bem como é que funciona essa questão do caractere. Pois é, Maria Clara, aqui nesse caso aqui, o caractere, quando você joga um valor nele, ele vira uma letra, ou um símbolo, ou um número. Detalhe, quando vocês estiverem programando para Arduino, para C, qualquer dispositivo pequenininho, celular inclusive, vocês vão usar muito o caractere, principalmente para pegar os símbolos especiais, maior ou menor não, mas arroba, grau, o grau nem está aqui, se eu não me engano ele é acima de 127, o Arduino estava reconhecendo, depois de um tempo parou de reconhecer, estava mó confusão, né? Mas, de qualquer forma, se eu quiser botar um símbolo na tela do Arduino, eu posso usar um caractere especial através da numeração dele na tabela ASCII. É só ir lá na tabela, pega o valor, quer ver? Eu vou pegar aqui o asterisco. Eu posso declarar uma variável do tipo caractere e dar para ela o valor 42. O que ela vai representar? O asterisco, tá? E não uma letra, não necessariamente, tá? Quando você joga o valor, não, você pode ver, Maria, que o tipo caractere, tá? O tipo caractere, esquece o char lá do banco de dados, hein? Pelo amor de Deus. Ah, não, você ainda não vê banco de dados, não. O tipo caractere, ele pode representar um número, tá? Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que se eu pegar aqui na tabela, vou pegar aqui minha tabelinha. Se eu pegar aqui na tabela, ó, quando eu quero dizer, olha, esse caractere equivale a 1, ao valor 1, ao caractere 1, eu tenho que botar essa aspa aqui, ó. Professor Michael, se eu botar aspas nesse valor, aspas simples, nesse valor 194, ele não vai aceitar. Porque ele só aceita um símbolo. Ou eu boto 1, ou eu boto 9, ou eu boto 4. Sem aspas, aí sim, ele aceita. Mas ele vai lá na tabela. Né, deixa eu pegar aqui a tabelinha. Ele vai lá na tabela e faz a conversão. Para uma letra, um símbolo, um número. Vamos trabalhar o botão, que aí a gente dá uma olhada nessa codificação. Essa aula, na verdade, ela vai ser meio dividida entre hoje e a próxima, para a gente trabalhar toda essa questão do caractere, né? Daqui para frente vai só evoluindo. Vão só evoluindo os tipos, né? A gente vai cada vez mais agregando os tipos aí. Mas, essencialmente, hoje, o que vocês têm que entender aqui? É que existem tipos inteiros, e os inteiros são separados em alguns conjuntos, né? E a gente usa sempre o mais econômico, de preferência. Existem os reais, que são os pontos flutuantes. Na linguagem Pascal, tá, a gente não chama de ponto flutuante, a gente chama de real, pra vocês terem ideia. Tá? Existem os pontos flutuantes porque tem casas decimais. Tá? Caractere, que vai do zero aqui, lembrando, ó, é o valor na tabela ASCII, tá? Até 65.535 lá na tabela ASCII. Então a tabela assim, é gigantesca. Mas geralmente a gente usa uns 2 ou 3 ali da tabela, símbolos da tabela só, e as letras. E o tipo booleano, que é verdadeiro ou falso, que ele na verdade guarda 0 ou 1. É isso aqui que vocês têm que entender hoje. Beleza? Sim, isso eu entendi. Mas é que antes eu achava que ele só podia representar um número e nada mais. Não, não. Ele representa número, letra, símbolo, caractere especial, qualquer coisa desse tipo. Então, beleza. Vamos fechar aqui, vamos para o Tinkercad. Deixa eu entrar aqui no Tinkercad. E vamos começar a programar o botão. Professor, por que no float tem mais 38? 38 casas decimais, tá? Além daquelas que já estão ali. Deixa eu fechei a tabelinha, né? Vai dar para abrir aqui. Você vê aqui, ó, que é o logaritmo. Eu não chamo, são essas casas decimais, mais o logaritmo. Eu não sei se é luperiano, agora a palavra me falhou a memória.
elevado a 38, ou seja, é um número estrondosamente grande. Beleza, Rufino. Bacana. A mesma coisa aqui, ó, no double, só que agora é elevado, ó, a 308. Então, olha quantas casas decimais tem isso aqui. Tá? E apesar disso, ainda não conseguem fazer algumas coisas com esses números aqui, como, por exemplo, trocar toda a linguagem de programação do Banco Central de Java e de COBOL, que é cheio de gambiarra para tudo quanto é lado, acho que eu já falei isso para vocês em sala, por Java ou C, por exemplo. Deu um monte de imprecisão lá, tem muita gambiarra lá, ficou impossível trocar por uma linguagem mais moderna. Mas isso aí a gente vê depois, nas aulas. Voltando aqui, volta. Eu estava entrando de Tinkercad, já entrei, não? Ah, tá aqui. Então vou entrar aqui no Tinkercad, se vocês quiserem entrar aí, já tiverem... Vou entrar com o Google, porque eu já estou logado. E aí eu já deixei o meu protótipo de botão pronto, porque eu sabia que essa aula ia ser muito curta. Vou pegar aqui meus circuitos. EEPROM button. Deixa eu fazer uma cópia desse aqui. Deixa eu duplicar, porque eu preciso desse EEPROM button para outra aula também. Pronto, que é a cópia do EEPROM button. Deixa eu pegar o código aqui, apagar um monte de coisa aqui que vocês não vão precisar. Isso aqui já é do avançado, vocês não vão nem entender muitas coisas aqui não. Bacana. Então vamos lá. Para a gente começar aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer... Vou apagar um monte de coisa aqui, na verdade. É entender aqui essa lógica do botão, tá? Antes do código. Beleza. Então dá uma olhada aqui, que eu tenho um LED, né? Essa conexão com LED vocês aprenderam já a fazer. Ele é bastante simples, né? Liga a perna negativa do LED aqui no ground, tá ligado? E liga o LED numa porta qualquer através de um resistor aqui de 1 kΩ, né? Eu botei 1 kΩ, pode ser até 1 kΩ, depende muito do circuito, mas na maioria das vezes 1 kg tá bom e funciona bem. E aí o positivo entra aqui, né, e o LED executa. Na sequência aqui, ó, eu tenho um botão. Repare bem essa questão do botão aqui. Vou até aumentar um pouquinho para vocês verem. Deixa eu diminuir agora. Aí, aqui tá legal. O botão funciona da seguinte forma. Quando eu aperto um botão no Arduino, eu estou permitindo, quando eu uso um LED, a energia ela sai do Arduino, passa pelo resistor, passa pelo LED e volta para o Arduino. Quando eu estou usando um botão, gente, é ao contrário. A energia ela sai do Arduino, por isso que tem essa conexão de 5 volts aqui, ó. Aí a minha fileira inteira está energizada, né? Pode ver que fica verdinho ali, ó. É sinal de que está tudo energizado. A energia ela sai do Arduino, aí eu faço uma ligaçãozinha aqui nos 5 volts, passa por dentro do botão, eu estou entrando aqui desse lado e saindo do outro aqui, tá? Sai do Arduino, aí toda a fileira aqui, ó, ela está energizada. Uma parte volta para o Arduino, outra parte vai para o Terra. A gente chama isso aqui, essa configuraçãozinha aqui que está nessa coluna, gente, de divisor. Tá? Você está dividindo um pouco de energia, porque é o seguinte, a gente está pegando 5 volts dentro do botão. Só que o Arduino ele não precisa de 5 volts para
para entender que está tendo uma entrada de energia ali. Tá? Então, uma partezinha a gente joga por terra, fala, ó, joga uma partezinha fora e deixa entrar no Arduino aí uns 3 volts, que tá bom. Tá? Então, assim, só que esse resistor aqui, ó, se vocês repararem, ele não é de 1K, ele é de 10 kΩ, ele é mais forte, ele resiste um pouco mais, ou seja, dos meus 5 volts que estão entrando aqui, uns 3,5, 4 mais ou menos, estão entrando na porta do Arduino, e o restante, vamos botar aqui 1,5 mais ou menos, está indo para o terra, porque não precisa de 5 volts aqui dentro. Eu até poderia evitar esse botão? Posso, só que aí tem um problema. Como com 5 volts, o botão o Arduino ele fica como se ele estivesse lendo várias vezes aquela energia. Então é como se eu estivesse apertando o botão várias vezes. Por isso que eu coloco um divisor para um pouquinho dessa energia ir embora e essa aqui não ficar tão lenta a entrada dela aqui dentro. Tá bom? Senão eu teria que fazer um delay lá na programação muito maior e não é legal. Então, nós vamos configurar sempre assim, ó, com um resistor de 10K. Professor, é exatamente essa configuração? Exatamente essa configuração aqui no botão. Então, se vocês estiverem fazendo aí, façam essas conexões aí. Tá? Vou dar 3 minutinhos para você. Pode até fazer esse projeto aqui que eu tenho na tela. Um LED com um botão conectado exatamente dessa forma aqui. Vocês conseguiram entender que agora o LED ele recebe energia do Arduino. O botão ele entrega energia para dentro do Arduino. Tá? Essa é a diferença dos dois. Vocês conseguem entender isso aí? Beleza, Maria. O botão é como se fosse... Vinícius, não entendeu? Vinícius, vamos lá. O botão aqui é o seguinte, ô Vinícius. Quando eu aperto um botão aqui, o Arduino tem que saber que esse botão foi apertado. Então, como é que eu faço o Arduino saber que esse botão foi apertado? Se eu simplesmente mandar uma saída de energia aqui, vamos considerar saída, tá? Entrando no botão, eu tenho que fazer essa energia voltar. Eu teria que ocupar 2 portas aqui, ó. Uma de saída de energia para o botão e outra de entrada de energia da energia que vai para o botão, para fazer o Arduino entender que eu pressionei o botão. Só que em vez de eu ocupar 2 portas, é muito melhor eu pegar uma energia aqui de 5 volts, fazer passar essa energia por dentro do botão, porque aqui no 5 volts, olha o tanto de 5 volts que eu tenho aqui de opções, ó, de pegar. Então fica bem mais disponível do que a quantidade de portas. Ó. As portas são limitadas. Então no 5 volts está o tempo todo saindo energia. Se eu pegar daqui e deixar entrar no Arduino, eu consigo informar para o Arduino que eu peguei energia ali, que eu pressionei o botão. Então, na verdade, lembra sempre do seguinte, o Arduino ele precisa ou que você jogue energia dentro dele, controlado, que é o caso do botão aqui, ou que ou que ele jogue energia para o componente de forma controlada também. Quando você está jogando videogame, no seu joystick aí, ou na própria tela do celular, quando você aperta a tela ou um botão no joystick, na verdade o joystick ele tem um monte de fio, tem um cabo, né? Deixa eu pegar um cabo aqui, vou pegar isso aqui, pronto. Imagina que isso aqui, acho que aqui tá legal para você enxergar. Consegue ver esses meus conectores aqui? Hein, Vinícius? Consegue ver, hein? Beleza. Então imagina aqui, ó. Imagina que tudo isso aqui, esses 3 conectores aqui, ó, eles estão fechados dentro de um cabo. O que você vê lá no seu joystick? Só a conexãozinha que vai para dentro do joystick lá. E fica assim, ó. O cabo do joystick é esse amarelinho aqui. Quando eu aperto um botão aqui, na verdade, o que está acontecendo? Tem energia entrando no meu joystick por um cabo, e quando eu aperto o botão aqui, essa energia, eu fecho o circuito, é como se eu apertasse o interruptor da minha lâmpada aqui. Eu fecho o circuito, e essa energia
vai para dentro do videogame, falando, opa, peraí, por onde entrou a energia aqui? Entrou a energia do botão 2, do circuito 2 pelo cabo 1 aqui. Então é para pular. Aí lá no jogo, né, interpreta como se fosse um salto. Então, na verdade, né, esquece os joysticks wireless, tá? Você tem energia o tempo todo entrando. Quando você aperta um botão, você está dando passagem àquela energia. Entendeu aí agora? É a mesma coisa aqui, ó. É como se a energia do videogame tivesse aqui, e aí você está jogando, quando você aperta aqui, ela volta para onde? Para dentro do videogame. E aí, como foi numa porta determinada ali, vamos dizer que esse botão aqui é o botão de salto, né? Então, pronto. Quando você apertar aqui, o seu jogo vai fazer um salto. E onde é que você diz que o jogo vai fazer um salto? Lá no código, na programação. Só que aqui no caso a gente não vai mandar saltar. O que a gente vai mandar fazer? Vai mandar acender o LED. Beleza? Pessoal, posso seguir aqui agora com a programação? 5 minutinhos aí para vocês montarem essa estrutura, acho que já deu. Beleza, Vinícius, que bom, cara, que você entendeu. É legal que depois você refaz aí, você vai ver que é bem tranquilo. Então vamos seguir com a programação aqui agora, porque isso aqui vocês conseguem fazer, eu vou botar o Meet lá no... Tá bom, Maria Clara, mas 5 minutinhos, que é bem, senão a gente passa da hora. E daqui a pouco tem uma reunião com os segundos anos e terceiros anos sobre o IC. 5 minutinhos, 4 minutinhos agora, pra vocês. Esse circuitinho, ele tá bem fácil de fazer. Bem tranquilo. Ó, com esse circuitinho que tá aí, gente, vocês já conseguem fazer, sabe o quê? Deixa eu tomar um sucão aqui. Suco de maracujá, uma delícia. Vocês sabiam que com esse circuitinho aqui, vocês já conseguem fazer com o Arduino um esterilizador de vírus e bactérias do corona? Olha só que ideia. Basta trocar esse LED aqui, ó, por um LED ultravioleta tipo C. Luz violeta, ultravioleta C. Quando vocês vão fazendo aí, eu vou falando. Essa luz ultravioleta C é a que mata vírus, bactérias, etc. Tal. Ou seja, se você tem um copo em casa, você pode fazer uma caixinha com Arduino, ligado você tem um Arduino também, lógico. Nem precisa ser um Arduino Uno, pode ser um Arduino menorzinho, tá? Um timezinho, que você só precisa de 2 portas aqui, ó, de 2 portas de comunicação, uma de energia e um terra. E aí você pode ligar o LED aqui do jeitinho que está aqui, através de fios, né? Faz as soldas e tal. Depois eu posso até mostrar para vocês, fazendo na plaquinha de solda, fazer um videozinho e mandar para vocês. E aí a partir daqui, quando você apertar o botão, de acordo com a programação aqui, o LED vai ficar aceso, ou seja, 5 minutos no seu copo, dentro de uma caixinha, com o Arduino ali fora, com as luzes ou a luz de LED acesa, é suficiente para esterilizar. Você só não pode deixar a mão lá dentro, que causa câncer, tá? Deixa lá, acende, fecha, depois você tira, pode usar o copo que ele está esterilizado. Você não precisa usar produto químico, não precisa usar nada. Aliás, conselho para vocês, se vocês estão usando máscara, estão indo na rua de máscara, fazer alguma coisa desse tipo, quando chegar, deixa a máscara no sol, porque o sol ele tem essa luz ultravioleta do tipo C. Claro que é fraquinha, né? Deixa uns 10, 15 minutos lá no sol, que serve para vocês, tá? Para esterilizar. Mas lava também uma vez por semana. Eu deixo a minha dentro do carro, porque dentro do carro ele já pega sol ali o dia inteiro, aí fica no painel ali e fica pegando sol. Então fica bem tranquilo. A minha é mais esterilizada que a minha não tem, porque passa o dia no sol. Um minutinho. Seu LED não liga, observa que... Mas você está apertando o botão? Você já programou o botão? Você programou já o botão, João?
Então não programa não, você não sabe. Não, mas tranquilo, a gente faz aqui. Não, fica tranquilo que você vai entender agora. Então vamos lá, 13h49, um minutinho. Pronto, acabou o tempo. Deixa eu fazer aqui agora, codificação. Acompanha a primeira coisa, vamos fazer o seguinte, vamos codificar só o LED para ele ficar aceso? Certo? O que a gente faz? Cria uma variável, não é isso? Para indicar a porta, o meu LED está em qual porta? Está na 13 ali, ó. Então eu vou clicar aqui, ó. Lembra que a gente estava usando o int para declarar a porta? Eu preciso de 32 bits para declarar uma porta de 13, com valor 13? Qual tipo de variável eu posso usar aqui que seja menorzinho? Vou botar a tabela aqui de volta para vocês. Qual tipo eu posso usar aqui? Rapidinho, responda aí. Short, byte, o fino. Beleza. Galera, o menor tipo aqui, ó, que passa de 10, né? Porque eu não posso usar um booleano, porque o booleano só dá 0 ou 1. Que passa de 10, mas é o menor tipo aqui na sequência, realmente é o byte, ó. Poderia usar um short no lugar do int? Poderia. É menor? É. Mas eu posso usar um byte que é menor ainda? Claro, é mais eficiente. Então, sempre buscando eficiência. Então, vamos lá, o byte LED amarelo. Pronto, está declarado minha variável. Beleza, ó, acabou. Agora o que a gente precisa fazer com essa variável? Dar para ela o valor. Então, onde é que vai isso? No setup, é onde a gente ajusta a variável. Então, o meu LED amarelo está na porta 13. Agora eu vou declarar o comportamento do meu LED. PinMode, ó, igualzinho na aula passada. PinMode, LED amarelo, vai ser do tipo saída. A energia vai sair do Arduino na porta 13, vai iluminar o meu LED e vai fazer ele funcionar. Output. Fecha, ponto e vírgula. Aqui no loop, ó, eu já posso fazer o meu LED funcionar, não posso? Digital é o outro comando, né? Opa. Minúsculo. Digital. Right. Mesma coisa da aula passada. Para acender o LED. Digital LED. LED amarelo. Eu quero que ele acenda. E vírgula. Manda executar e ver se executou essa parte, pelo menos, dele acender. Opa, tem um errinho aqui, ó. Digital right. Void loop. High. Ah, desculpa, o high aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Close. O high é todo maiúsculo, né? Liga o LED. Manda iniciar a simulação. Pronto, ó, o LED está aceso, gente. Difícil essa parte aí, essa é tranquila, né? Que a gente já viu isso aí umas 4 vezes fazendo semáforo. É ou não é verdade? Então essa programaçãozinha aqui, ó, vocês já têm que saber. Tá bom? Deixa aí o LED aceso para a simulação. Agora vamos criar uma variável para o botão. O botão também não é uma peça? Passa ele bem para cá, aqui. Deixa eu ver um pouquinho. Isso. O botão também não está conectado lá no Arduino, no caso aqui na porta 12. Professor, mas eu não preciso declarar a porta 5 volts aqui? Não, a porta 5 volts ela é só saída de energia. Todo mundo pode pegar a energia dela lá e fim de história. Então você não precisa declarar. Mas para a entrada aqui dentro do Arduino, nas portas digitais, aí eu preciso. Então, vamos declarar outro byte aqui, ó. Byte, opa, minúsculo, byte. Botão sem acento, tá, gente? Não botem acento nas variáveis. Bom? Como eu só tenho um botão, eu vou deixar só botão mesmo. Mas se eu tivesse mais de um botão, eu ia ter que indicar o que cada um faz. Então, byte botão. Vamos dar o valor dele aqui, ó. Botão está na porta 12. E vamos dizer o comportamento dele aqui, ó. Qual é o comportamento dele aqui, vocês sabem? Qual é o comportamento do botão, gente? Vocês lembram? Input. Input, é a entrada, né?
Pelo inglês a gente mata aí, ó. Se o LED é saída de energia, o botão eu vou fazer uma entrada, input de energia. Então, beleza, ó, tá tudo configurado. Agora é que vem o pulo do gato, no loop. Eu tenho que usar uma estrutura chamada if, tá? Que é uma estrutura condicional. Eu vou dizer o seguinte, ó, se o meu botão foi pressionado, acende o LED. Se não, não faz nada. Apaga o LED, faz uma coisa desse tipo, tá legal? Então, para isso, eu vou usar o condicional if, que é uma estruturazinha, um bloquinho de estrutura. Vocês vão escrever assim, ó, se faz a leitura do botão, ó, digital. Aqui, ó, não é digital write, escreva digitalmente, ou seja, joga a energia para fora. Então, eu tenho que fazer uma entrada aqui, ó, em vez de leitura, em vez de escrita, eu faço agora a leitura, ó, digital read. Quem é que eu estou lendo? O botão. For igual a high, o que eu estou dizendo com esse high? Se ele estiver acionado ou pressionado, faça o seguinte, ó. Vou abrir aqui. Opa. Vou abrir e fechar aqui, ó. Porque agora tudo vai ser dentro do meu bloco if. Se eu pressionar o botão, acende o LED. Repara que aqui agora, ó, eu tirei o digital write lá do loop, continua dentro do loop, só que agora ele está dentro do loop. Se eu pressionar o botão, acende o LED. Perfeito? Conseguiram entender até aqui? Bacana. Então, ó, repare que o digital write agora, ó, ele está dentro do loop e ele ganha aqui um espacinho que a gente chama de indentação, tá? Tudo que você colocar dentro de um if, ele tem que estar indentado aqui, ó, mais para dentro um pouquinho. Para isso, basta você chegar aqui, ó, abre e fecha as chaves igual eu fiz, aí depois você dá um enter logo depois dessa chave aqui, ó, que aí vai ficar tudo bonitinho, um embaixo do outro. Bem bacana, tá? Se eu pressionar, acende o botão. Só que eu preciso fazer um negócio aqui, gente, porque o botão é o seguinte, quando eu pressiono aqui, mesmo com 4 volts, 3,5, alguma coisa assim, essa energia ela demora para acabar. Ela chega no Arduino aqui e fica meio que ainda chegando. Calma, Rufino, o Elze nós não vamos ver agora não. Bacana, mas tem a ver sim, mas tá tudo certo mesmo, bacana. Tem tudo a ver. Bacana. Legal, cara. Vamos ver que você está vendo o else aí, que para quem já está fazendo linguagem de programação com a LID, já está vendo que o if é o se então, tá? Talvez já tenha visto já. Tá bacana. Digital write, acende o LED. Só que eu vou botar um delay aqui, gente, ó. Opa. De meio segundo, ou 500 milissegundos, que é para dar tempo de esvaziar essa energia aqui, ó. Tá legal? E aí eu consigo acender o meu LED. Então vamos lá. Vou iniciar a simulação. Vocês vão ver que o LED não vai estar... Opa, o que foi aqui? Ah, o ponto e vírgula, ó. Tá vendo que uma besteirinha, um ponto e vírgula faz uma... para todo o código. Vamos lá, ver se não tem mais nenhum ponto e vírgula. Ah, tio no botão, ó. Mania de escrever em português correto, né? É botal. Iniciar a simulação. Agora vai. Então tá lá, o meu LED não vai acender. Certo? Então agora eu vou fazer o quê? Vou apertar o botão. Tá lá, acendeu o meu LED. Professor, e agora para apagar? Não, ele não apaga porque eu não codifiquei para ele apagar. Eu só codifiquei para ele acender. Então eu tenho que parar a simulação e fazer o teste. Ó. Inicia de novo. Clica. E aí ele acende. Cadê? Quem que tava na dúvida aí? João Henrique, conseguiu perceber aí agora, João? Que tem que ter esse if para a gente fazer aí o botão funcionar?
Beleza, meu velho. E aí, repara aqui, gente, já tá acabando já a nossa aula. Na próxima aula a gente faz o semáforo de novo, só que dessa vez nós vamos fazer aquele botãozinho de espera do... Vamos fazer o seguinte, vou deixar para vocês fazerem um semáforo com esse botãozinho de espera. Qual é a dica aqui? Ó, 2 horas, tá? Qual é a dica aqui para a gente matar esse negócio de uma vez? Eu vou criar aqui, ó, um booleano. Olha o boolean aí sendo usado. Deixa eu parar a simulação. Vou criar aqui um boolean. Erro aonde, Maria? O que tá pegando aí? Não, a última não. Ah, tá, desculpa. Entendi, Maria. Não, beleza. Então vou criar um booleano aqui, ó, justamente para fazer o seguinte. Se tiver verdadeiro, acende. Ou, se tiver falso, ou seja, para o LED aceso, acende. Se tiver verdadeiro, ou seja, o LED está aceso, apaga. Então vamos fazer isso aqui rapidinho. Boolean, vou chamar de aceso o nome da variável. Ó, aceso. Vou dizer aqui no setup que aceso está aceso é falso. Repare que ele fica até azulzinho ó, quando fala o falso ali. Gravei não, Guilherme, mas eu vou fazer. Eu tenho o meeting da última aula, tá? Eu vou botar no YouTube e boto na sala para vocês. Vou fazer isso agora à tarde. Onde posso assistir as aulas que estão sendo gravadas? Gostaria de praticar mais. Vinícius, vamos fazer o seguinte. Eu vou subir todas hoje pro YouTube, lá no meu canal. É só vocês procurarem. Lembra que eu falei para vocês procurarem lá? Michael Braga, esse canal aqui. Dessa forma aí. Se inscreve lá que eu vou separar tudo em pastinhas, em playlists lá, tudo bonitinho. Tem inclusive as aulas de arquitetura, de computadores. É porque o problema aqui não é fazer a aula, é subir, cara. Leva muito tempo para subir a aula para o YouTube. Porque a minha internet, ela até tem um download bom, 10 mega. Mas o meu upload é de 1,5 mega. E às vezes uma aula dessa é 300, 400 mega. Então demora assim pra caramba. 1 hora, 2 para poder subir. E nesse meio tempo eu já estou preparando outra aula também, então é bem complicado. Então vamos rapidinho aqui, ó. Aceso igual a falso, ou seja, meu LED está apagado, beleza. Se, aí eu vou lá no loop. Se o botão foi pressionado, aí aqui, ó. Isso aqui eu vou dar uma adiantada para vocês, tá? E aceso for igual a false. Tá joia? Então acende e espera um pouquinho. Aí, se não, esse else aqui, ó, significa se não, ou seja, se não está aceso, vou copiar isso aqui, ó, copiar e colar. C, Ctrl V, em vez de high aqui, eu vou dar um low, aí ele apaga. Teoricamente é isso, eu acho que vai dar um errinho aqui, mas é porque a gente não tem tempo de corrigir agora. Vamos simular aqui para ver. Vai dar um erro na execução. Então, ó, tá apagado o LED, não pressionei o botão, vou pressionar agora. Uai, aceso tá igual a falso, por que você não acendeu, mano? Ah, acendeu lá. Ah, agora acendeu e apagou, é porque ele demorou, ó. Vou acender. Ah, não, tá com um errinho aqui, porque tem que colocar aqui, quando eu acender, ó, se estiver falso, acende e aceso vira true, porque, afinal de contas, quando eu cliquei aqui, ele estava apagado, e agora, já que eu cliquei, ele tem que ficar aceso, verdadeiro. Se não, se o botão foi pressionado e estiver true, aí ele apaga. Vamos ver se funciona agora. Ah, continua acendendo porque eu vou ter que fazer uma alteração aqui no else. Não vai dar tempo da gente fazer isso aqui hoje, mas tem outros exemplos na internet fazendo essa mesma coisa aqui, ó. Legal? Ah, e ainda tem que mudar aqui, ó.
aceso igual a falso. Mas ainda assim não vai dar certo. Então vamos fazer o seguinte, na próxima aula a gente faz esse processo aqui de quando apertar ele acender, quando apertar de novo ele apagar. O que está escrito do lado do high na 19ª linha. É o E lógico, tá, João? Isso aqui vocês vão ver daqui a pouco Vocês vão ver na arquitetura de computadores. Eu estou dizendo o seguinte, ó, se o botão foi pressionado ou seja, as duas coisas têm que acontecer, aceso estiver igual a falso, e tá igual a falso, né, quando começa, então acende. Se não, se o botão foi pressionado e o aceso está igual a true, apaga e transforma o aceso em falso também. Deixa eu parar a simulação aqui. Iniciar. Deixa eu ver se funciona. Ele acende e apaga justamente porque ele vira true. Aí quando bate aqui no else, o botão foi pressionado e aí ele está como aceso, então ele apaga. Mas é fácil de corrigir isso aqui. Tá vendo? Ele vai quase sempre piscar. Ó. Mas é fácil de corrigir. Ah, tá, obrigado. É que eu não estava conseguindo enxergar. Ah, não, beleza, Maria. Vou até depois aumentar o... Se conseguir aumentar aqui a tela. Não estou conseguindo aumentar a tela. E agora, ficou legal? Beleza, então. Ah, melhorou, né? Não, me lembra no começo da aula de aumentar, gente, a tela, que senão eu esqueço e meto bronca aí, vou direto. Tá bom? Aterro não, a gente vai diminuindo, aumentando. Mas, ó, tem um detalhezinho aqui dentro que faz isso funcionar. Tá? Eu não vou mexer nele aqui agora, porque eu não pratiquei esse código ainda. Mas é bem simplesinho para corrigir isso, tá? É quase isso aqui, tem mais uma coisinha só aqui. Mas eu não queria que vocês mexessem nisso aqui agora, porque eu ainda tenho que ensinar isso aqui para vocês, ó. Tá? Como funciona esse E, como funciona esse igual, como funciona o if. E aí na próxima aula a gente já vem com os mesmos tipos primitivos que a gente viu e já entra no if aí para ensinar vocês como é que ele funciona direitinho. Tá bom? Então, gente, obrigado. Vou esperar vocês saírem da aula aí agora. Vou parar a gravação agora. Tá. A gravação.